Boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindos a todos. Vamos aguardar Beth entrar para poder iniciarmos a nossa live de hoje. Obrigado pela participação. Boa tarde, Getúlio, bem-vindo. Maria Isabel, Jerusa, boa tarde. Quem não está conseguindo ver a live porque não tem o Instagram, lembramos que estamos agora em diante com parceria com a TV7, no canal de YouTube, realizando. Beth já entrou, vou convidá-la, procurar ela aqui. Pronto. Aguardando, Beth, conectando. Lembra da câmera, tá, Beth? Só aguardar a Beth entrar. Boa tarde, Betinha. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Beth, você está aí? Clicou na câmera. Clique na câmera para inverter, onde tem duas setinhas lá em cima, lado esquerdo. Beth saiu. Vamos aguardar ela entrar novamente para enviar o convite. Enquanto isso, mais uma vez, agradecendo a todos, estamos iniciando a nossa live de hoje com Elizabeth Rego, com Kátia Dias. Beth vai iniciar a nossa primeira etapa e, em seguida, convidamos a Kátia, que já está nos assistindo, para fazer a segunda parte da nossa live. Ela vai ter 1 hora de duração, vamos obedecer rigorosamente os horários, né? Tentar trazer as respostas mais objetivas das questões abordadas e deixar sempre uma reflexão, né? Como a doutrina nos pede, né? Ela indica o caminho, não é? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Jerusa aí cumprimentando a todos, boa tarde Iracema, Beth, Berg, que entrou agora, todos bem-vindos à nossa live. Beth entrou, vou fazer novamente o convite para ela. Vamos lá, procurando Beth aqui. Aqui, Beth. Convite enviando, Beth. Aguardando. Conectando. Bruno. Estou lhe escutando. Testou a câmera em cima. Se não conseguiu, faça de novo aquele procedimento. Desligue tudo e entre, tá? Não adianta. Tá. Tem duas setinhas redondas aqui. Isso, clicou nela? Já cliquei. Vamos ver se agora resolve. Cliquei, não aconteceu nada. Pronto. Então, desligue tudo, reinicie o celular e entre novamente na live para eu convidar. Ok. Faz parte, né, pessoal? Depende do sinal de todos, né? De conexão. E peço um pouco só de paciência para a gente iniciar. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, né, para o nosso Lá de Maria. Sim, vamos conseguir, com certeza. O trabalho é maior do que qualquer um de nós, né?
como a gente sempre fala, né, os trabalhadores lá de Maria, se falamos algo que emociona, que seja bonito, não é porque não é nosso, né? É de Jesus, são os ensinamentos deles que a gente procura seguir, exercer da melhor forma possível. Estamos só aguardando a Beth reiniciar o aparelho dela para iniciarmos a nossa live com ela, tá, pessoal? Agradecendo mais uma vez o pessoal da TV7, que está conosco, vai fazer a transmissão de nosso sinal a partir aqui do Instagram, para que as pessoas que não tenham mesmo, né, possam acompanhar nossa live pelo YouTube. Vamos divulgar cada vez mais esse trabalho de amor, né, de ajuda ao próximo, de consolo, e sempre mostrando e explicando, né, quão bondoso é o nosso Deus. Não é? Não é, Getúlio? Os problemas técnicos, né, podem acontecer. Pode ser em Gujão, mas pode ser aqui em Recife também, né? Nos bairros. E como tem ventado bastante, não é? Isso termina, às vezes, interferindo um pouco nas antenas, né? Beth entrou, vou enviar novamente o convite agora para ela. E agora vai dar tudo certo. Tenho certeza disso. Tem coisa mais poderosa que a fé, né? Não, pessoal, ainda... Beth, tá vendo você? Já passamos o primeiro ensinamento, né? A perseverança no bem, não é? Então, vamos não perder tempo, vamos iniciar nossos trabalhos, né? O pessoal da TV7 já está conosco, vamos agradecer mais uma vez ao Christian da TV7 e a todos que estão nos acompanhando. E como início de todos os trabalhos, vou pedir para a Beth realizar a nossa prece inicial. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer esses espíritos amigos que nos ajudam e pedir, porque somos eternos pedidos, pedir por todos os doentes, por todas as casas de Jesus, por todos que precisam de um amparo e de uma luz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim Muita seja. paz a todos. Maravilha, Beth, bem-vinda à nossa live, né? Muito contente de ter você conosco, né? Representando mais uma vez os trabalhadores do Lar de Maria. É uma gratidão, como você sempre fala, a gratidão é nossa, né? Por estar aqui. E junto na live no nosso Instagram e o pessoal da TV7, né? Nosso carinho mais uma vez, pessoal lá de Campina Grande, divulgando para Pernambuco, Paraíba e todo o Brasil, né? O sinal, pelo YouTube. Então, vamos iniciar, Beth, nosso bate-papo, né? Conversa informal, mas querendo levar uma grande mensagem, né? Do espiritismo e de amor, né? Como unir o trabalho no setor de saúde, como profissional de enfermagem que você é, com o conhecimento da doutrina espírita, Beth? Bruno, antes de mais nada, eu queria agradecer a Deus, já agradeci, agradecer a todos que estão aí nos escutando, nos apoiando, e agradecer principalmente ao Lar de Maria, que nos fortalece, nos dá essa força, essa vontade de fazer acontecer. Então, como é que a gente une os ensinamentos de Jesus com o nosso dia a dia, né? Sou enfermeira e o trabalho da enfermeira e do cristão, aliás, quase todos os profissionais, o trabalho é bem parecido, é só a gente ter vontade. Somos seres integrais. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter. Tudo que aprendemos vai nos ser útil em algum momento. Então, como eu trabalho em hospital, é muito importante a gente ter calma, ter o pensamento sempre elevado a Deus, a Jesus. Olha, tem uma coisa que parece muito o trabalho no centro espírita com o trabalho no hospital. No centro espírita, nós temos o atendimento fraterno. Lá, nós recebemos o paciente
escutamos os problemas e encaminhamos o paciente para o tratamento. Isso no centro espírita, no atendimento fraterno. No hospital, nós temos o recebimento por parte da enfermagem, a admissão de enfermagem, que nada mais é do que um atendimento fraterno. A gente recebe o paciente, ele conversa, entende e encaminha para os tratamentos. A mesma coisa do atendimento fraterno. Nesse momento, Bruno, a gente tem que usar todo o nosso conhecimento. Se eu estiver no hospital, conhecimento técnico. Se eu estiver no centro espírita, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. E nos dois locais, eu posso usar um ou outro. Eu posso estar dentro do centro espírita e usar o conhecimento técnico de enfermagem. E posso estar dentro do hospital e usar os conhecimentos que eu aprendi nos evangelhos, nos estudos do evangelho. Maravilha, né? Mais uma vez reforçando o que Divaldo nos traz do ser integral, né? Somos únicos, né? Sim. Beth, e falando mais desses exemplos que você já deu, mas contextualiza mais um pouco para a gente, onde a doutrina espírita facilitou também seu trabalho na área hospitalar? Essa parte do acolhimento, né? É muito ligado. Depois que eu primeiro me formei em enfermagem, depois eu entrei no espiritismo. E quando eu aprendi os ensinamentos de Jesus com mais intensidade, eu vi como a gente na enfermagem usa muito as intuições. Quando vamos atender um paciente, quando a gente faz uma prece antes, porque antes de começar qualquer trabalho, seja no centro espírita, seja no hospital, em casa, em qualquer lugar, sempre devemos fazer uma prece. E aquilo acalma. Entramos no quarto do paciente com essa calma, essa tranquilidade, essa disposição de ajudar, a espiritualidade nos intui. E ali a gente leva todo o cuidado, todo o tratamento. Às vezes a gente consegue até saber, né, o que vai acontecer daqui a pouco. Esse paciente, eu acho que ele não está legal. Vamos fazer alguma coisa para ajudar. E às vezes as pessoas ficam assim, como é que você sabe? E logo depois acontece. Mas é a intuição, aquilo nos chega, né? E dentro do hospital, agora eu me lembrei de um caso que aconteceu há alguns anos atrás. Eu sou UTIsta, né? Uma das situações, eu cheguei perto do leito da paciente, o corpo dela estava ali, deitado em cima da cama, ligada aos aparelhos, mas ela estava sentadinha no chão, ansiosa, com medo. Eu digo ela porque nós somos espírito, Bruno. Nós somos espírito. Hoje, nós estamos cobertos com esse corpo de carne. Então, o corpo estava em cima da cama e ela estava no chão. E eu olhei e disse, dona Laí, a senhora está aí? Ela com medo. Eu disse, sou eu, Beth. Olha, não fica com medo, não. Eu vou chamar uma amiga minha, enfermeira, que vai me pegar e levar para um lugar muito legal. Vá com ela, confie. E aí, nesse momento, materializou-se uma enfermeira e ela foi. E dona Laí, pouco tempo depois, o corpo que estava em cima da cama parou, mas ela não estava mais aí. Então, esse conhecimento espiritual nos ajuda muito, muito. Traz mais sensibilidade, não é? Com a pessoa que está do outro lado, né? Maravilha, Beth. Durante esse trabalho, você sentiu de alguma forma, né, já que existem essas questões da religião, um pouco ainda de intolerância, falta de respeito, que seria a palavra mais adequada, né? Existia alguma coisa em relação por você ser espírita, Beth, durante esse tempo? Bruno, se teve, eu não percebi. No hospital, as pessoas
as pessoas estão doentes. E quando nós estamos doentes, nós buscamos a, a apagar a nossa dor, o nosso sofrimento de alguma forma. Os médicos, eles dão remédios, injeções, comprimidos, mas existe alguma coisa dentro do doente que ele e às vezes a gente não sabe o que é, mas ele busca. E o que vai apagar essa dor é Jesus, é Deus, é a fé, é esse envolvimento nessa energia, né, de amor. Então, no hospital, todos estão doentes. Pacientes, familiares estão ansiosos, preocupados, estressados, estão doentes. Nós, profissionais, muitas vezes estamos agoniados, estressados com determinadas situações, estamos doentes. Então, de uma forma ou de outra, sempre estamos ligados na divindade. É tanto que existe nos hospitais, tanto públicos, hospitais públicos como hospitais privados, pessoas que vão para orar, né? Uhum. Não importa a religião. O doente, para ele abre as portas. No momento da dor, nós abrimos as portas para a divindade. Isso é lindo. Então, se houve algum momento de discriminação, ranço, alguma coisa, não percebi. O trabalho sempre falando mais alto, né? Que assim seja sempre. Beth, unificando duas perguntas, já que a gente começou um pouco mais tarde, para a gente extrair o máximo de você, né? Como prevenirmos da melhor forma a nossa volta dos trabalhos, né? Na questão material e na questão do resguardo, né, da nossa mente, né? Do espiritual. E também dessa mesma pessoa que vai trabalhar, como ela proteger quem está em casa porque tem alguma restrição do grupo de risco. Passa as tuas dicas aí, aproveitando essa área sua de atuação. Inclusive, ultimamente, nós temos estudado muito sobre Covid, né? Bom, inicialmente, é preciso que a gente tenha a consciência, eu vou dizer bem rápido, que o vírus, ele não é um bichinho, ele não anda, ele não voa, ele é um fragmento genético envolvido numa camada de gordura. Então, a nossa preocupação é a seguinte: a gente tem que destruir essa camada de gordura para que os fragmentos se desfaçam e o vírus se desintegre. Então, o que é que vai destruir essa camada de gordura? O sabão, o álcool 70, o calor destrói também. As pessoas pensam que a água sanitária destrói. Não. É a mistura da água sanitária com a água que vai formar o ácido hipocloroso, e é esse ácido hipocloroso que destrói essa camada. Então, a gente tem que estar sempre em mente que a gente tem que destruir essa camada de gordura do vírus. Então, quem está trabalhando e volta para casa tem que ter sempre em mente a higiene. Higiene das mãos, higiene da roupa, higiene do cabelo, higiene da minha bolsa, higiene do telefone celular, chave do carro, tudo. Tudo que vier da rua para dentro da minha casa, eu tenho que higienizar. Porque o vírus, Bruno, ele consegue ficar até 4 dias em superfícies de madeira e de vidro. E se a superfície for de plástico ou de aço inox, ele fica 3 dias. E vou te dizer uma coisa, no ar, ele fica até 3 horas. Quando a gente fala, Bruno, a nossa língua, ela bate no céu da boca e nos dentes. E nessa hora a gente libera gotículas de saliva. E dentro dessas gotículas de saliva vão o vírus. Então, você que está indo trabalhar, quando voltar para casa, tenha cuidado com os demais. Se achar que trabalha num local de muito risco, em casa, procure ficar mais dentro do quarto. Use máscara para circular
por dentro de casa, isole seu prato, sua xícara, seu copo. E para as donas de casa, como eu vou sugerir, não esqueçam de higienizar tudo, tudo. Limpar e higienizar. Produtos, embalagens, tudo que compra. Então, com todo esse cuidado, a gente consegue passar por essa situação. E você perguntou também do ponto de vista espiritual, Bruno, o que é que a gente pode fazer nesse momento para quem entra e quem volta. A calma, ter calma e procurar adquirir o conhecimento científico sobre a doença, sobre a Covid-19. Não ficar escutando muito o que vem de WhatsApp. Vai na internet, a gente tem internet, pesquisa. Covid-19, né? Novo coronavírus. E ali tem as informações com base científica e a gente pode usar isso no nosso dia a dia. Maravilha, Beth. Daria para a gente fazer um seminário, né, sobre esse assunto. Mas, continuando, quais atividades podemos orientar essas pessoas que ficam em casa, né, devido a esse isolamento social, a praticar para manter a saúde mental, né, ao mínimo de mobilidade? O que você orienta essas pessoas, Beth? Bruno, os médicos eles dizem que a caminhada é fantástica para isso. Por quê? Quando a gente caminha e que a gente bate os pés com força no chão, pá, 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 vai caminhando naquele ritmo, eles dizem que naquela batida, o nosso organismo libera hormônios, eu não vou dizer o nome dos hormônios, mas hormônios que nos dão alegria, satisfação, bom humor, vitalidade, energia. Então, caminhada é fantástico. E se for no sol, levando a brisa, o sol batendo, é super energizante. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não posso caminhar. A internet hoje está cheia de oportunidades de vídeos e aulas, yoga, alongamento, pilates, meditação. Tudo isso é muito bom para o nosso corpo físico. E para a saúde espiritual, trabalho caritativo. Agora eu vou puxar um pouquinho para o lado de Maria. Se você está se sentindo assim, muito ansiosa, triste, depressiva, vamos trabalhar para Jesus. Tem muita gente precisando de comida, passando fome, com muitas necessidades. E o Lar Maria não parou. Nós continuamos distribuindo cestas básicas. As mães, as senhoras, elas não vêm mais no Lar Maria. Nós estamos indo na casa delas levar cestas básicas. Nós temos distribuído uma média de 500 e tantas cestas básicas por mês. E é preciso recolher todo esse alimento para distribuir, né? Roupas, utensílios. Então, para a saúde mental, para a saúde espiritual, o trabalho caritativo. E o Lar de Maria está fazendo também grupos, está proporcionando grupos de estudos. Nós temos 3 grupos, que eu me lembro agora, 2 grupos no WhatsApp e um grupo no Instagram. Não, no Telegram. No Telegram. Eu não sei, acho que se brincar, dá umas 600, 700 pessoas no total. O Lar de Maria está proporcionando estudos do Evangelho todas as noites. E nós, trabalhadores, formamos grupos em diversas plataformas e estamos estudando não só o Evangelho de Jesus, mas estamos estudando as obras de Allan Kardec. Então, nunca se estudou tanto sobre os ensinamentos de Jesus. E tem um trecho
da Bíblia, eu não me lembro agora onde, que diz assim, quando duas ou mais pessoas se reunirem em nome de Jesus, ele ali estaria. Então, vamos pensar que umas 600 pessoas nos grupos de WhatsApp e Telegram. E metade dessas pessoas estão estudando nas suas casas através das plataformas, né? As obras de Jesus. E em cada lugarzinho desse é um ponto de luz. Jesus está na casa de muita gente. E quem quiser abrir as portas da sua casa para receber Jesus, entre em contato com um da gente, um dos trabalhadores, que a gente te coloca num dos grupos para estudar. Muito bom. Que maravilha, né, Beth? Sempre existe oportunidade para quem quer fazer o bem, não é? E os Espíritos falam que toda atividade útil é trabalho, não é? Então, Sim. que a gente procure sempre ser útil para alguém, né? De preferência, sempre o próximo mais próximo, né? Lembrando desses trabalhos que Beth falou, da Colmeia Fraterna Meimei, né? Ou seja, que fazemos o trabalho de atendimento às grávidas na comunidade de Chão de Mangabeira, que o Lar de Maria fica, né? Temos também um trabalho, estamos recebendo lá no Irmã Judite as garrafas PET para fazer as sementeiras das ervas medicinais, né? Quem puder também levar garrafas PET de 2 litros, estamos recebendo. Isso mesmo. Pegando esse envolvimento maravilhoso de bem-querer, de amor, de simpatia que você sempre teve, de acolhimento, Beth, queria que você nos deixasse uma mensagem, né? Que as pessoas estão aqui falando, eu estou com depressão, outro fala, estou cansado de ficar em casa, outro falou qual a importância da filosofia do espiritismo nessa questão desse momento, né? Então, qual é essa mensagem, né, de otimismo, de bom ânimo que você pode deixar para a gente, Beth? Bom, tem um trecho que eu gosto muito no Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 5, no item 14, que fala do suicídio e da loucura. E ele diz assim, a calma e a resignação e a fé na vida futura dão ao espírito o refrigério, acho que é alguma coisa assim, contra a loucura e o suicídio. Aí, outro dia, eu estava pensando, eu podia mudar essas palavras, né? E dizer assim, a calma e o conhecimento científico sobre a Covid-19 e a fé de que os cientistas vão descobrir uma vacina eficaz ou um remédio eficaz contra a Covid-19 vão me dar uma calma, vão diminuir o meu anseio, a minha tristeza, a minha depressão. E eu gostaria de convidar todos para estudar conosco, participar das nossas atividades que dão um ânimo e um up. Que maravilha, não é? Coraçãozinho para você, né? Que você gosta de fazer, né? Beth, foi maravilhoso, não é? E com certeza você voltará uma outra vez para a gente aprofundar mais, conversar melhor, né? As pessoas estão lhe parabenizando, Getúlio está aí falando também, Berg, né? Os mensageiros de luz, né? Você e eles todos. Vou pedir agora para você sair, agradecer mais uma vez, não é? E vou chamar Kátia Dias para entrar agora e continuar esse bate-papo maravilhoso, tá bom? Beijo no coração. Jesus te abençoe. Né? Saúde, saúde e paz a todos. Enquanto Kátia, vou chamar a Kátia aqui. Flávia, a gente está vendo as suas perguntas, tá? Mas a espiritualidade sempre nos orienta que nenhum de nós tem o poder, não é, de decidir sobre a vida do outro, não é verdade? Kátia, eu vou pedir para você sair da transmissão e entrar novamente para eu te localizar aqui, tá?
Então, o livre-arbítrio, não é esse bem supremo que Deus nos deu, não é? A gente pode aconselhar, não é? Falar, porque a gente tem que usar essa nossa consciência, né? O que é que ela está dizendo junto ao teu coração do que você deve buscar, né? Ninguém tem, nem se nem como fala na área da ciência, né? Os psicólogos, o psiquiatra vai decidir sobre sua vida. Ele pode trazer reflexões para ti, mas a decisão sempre vai ser sua, não é? A meritocracia justamente vem da lei de justiça de Deus, do que nós decidimos sobre as alternativas que a vida tem, não é? Kátia aqui é psique, né? Deixa eu achar a Kátia aqui para a gente iniciar. Achei. Convidando Kátia agora. Conectando. Oi, Kátia. Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Boa noite não, boa tarde. Estou aqui no quarto fechado, não estou vendo nem a luz mais ali. Boa tarde. Vamos aproveitar nosso tempo maravilhoso, né? Para usufruir do seu conhecimento, compartilhar, não é? Kátia, vamos falar sobre desobsessão. Como distinguir um caso de desobsessão de saúde mental com a necessidade de um psicólogo, de um psiquiatra? Então, mais uma vez, boa tarde, obrigada pelo convite. Esse lar querido, um lar tão atuante, tão dinâmico, principalmente nesse momento onde todas as casas e instituições religiosas precisam estar cada vez mais próximo do ser humano. E o Lar de Maria está de parabéns pelo esse processo maravilhoso que vocês estão desenvolvendo. Parabéns, Getúlio, Bruno, Berg, por esse trabalho incansável de amor, viu? Minha admiração. É nosso. Então, vamos lá. Como é que a gente vai distinguir um processo desobsessivo de um processo de transtorno psicológico e psiquiátrico? Não é isso, né? Essa é a sua pergunta. Muito boa essa pergunta e eu fico aqui refletindo da nossa responsabilidade como profissional de saúde nesses momentos onde o ser humano se encontra perdido, sem fé, transtornado e abrindo cada vez mais brechas e frestas para influenciação espiritual. Bom, numa instituição religiosa, a gente recebe um arquiteto que olha para todas as construções, a forma que aquela construção foi feita. A gente recebe um cozinheiro que, quando vai fazer um lanchinho ali naquela lanchonete agradável, por exemplo, do Lar de Maria, vai fazer uma análise daquele bolinho, daquela textura. A gente recebe um jardineiro que, com aquele olhar mais refinado, vai olhar como as plantas estão sendo cuidadas, como estão sendo semeadas. E recebemos também profissionais de saúde, como psicólogos, psiquiatras. Mas todos esses profissionais, a partir do momento que adentram na instituição de caridade, de voluntários, né, em caráter voluntários, eles acabam fazendo uma mesclagem, um processo integrativo do que eles sabem e do que a espiritualidade vai oferecer. No processo de desobsessão, nem sempre, aquele que se coloca em processo obsessivo traz com ele um transtorno. Pode ser desencadeado, como não. Claro que, considerando que esse transtorno não veio de um processo obsessivo, nada garante, assim diz os espíritos, é uma unanimidade da espiritualidade, nada impede que um processo obsessivo, a partir daquele transtorno, venha a ser desencadeado. Como é que a gente vai tratar se a gente identificar que, além da obsessão, precisa de um tratamento psicológico e psiquiátrico dentro do universo espírita? Eu sugiro, pela minha experiência, pelo que eu já trabalho e trabalhei em alguns grupos, principalmente o Grupo Espírita Seara de Deus, que essa abordagem seja tratada com muita atenção.
Porque o ser que está chegando à casa, ele está buscando um acolhimento do ponto de vista integral, e não só espiritual. Ele quer ser acolhido, consolado e, se possível, buscar a sua cura. Mais do que nunca, nós, como profissionais de saúde, precisamos, não naquele momento, se a gente identificar pela experiência um transtorno além da obsessão, precisamos nos reunir com a equipe da casa e estudar o caso. Estudar o caso do ponto de vista espiritual, porque ali há um ser que é espiritual. Já que nós estamos tratando de um ser que adentrou aquela casa do ponto de vista biológico, psicológico, social e espiritual. Então, eu sugiro, sabe, Bruno, que esses casos sejam tratados com muita atenção, mas sempre colocando o viés do olhar da espiritualidade nos casos específicos. Para que a gente, sabe, Bruno, não assuste o nosso paciente. Temos que tomar muito cuidado. Ao identificar, de repente, pegar aquela criatura e rotular. Olha, me parece que você está sofrendo por um transtorno de ansiedade. Isso é perigoso. Ele não quer sair dali com um rótulo. Ele quer sair com um consolo. Talvez ele não queira nem te ouvir. Ele só queira ser ouvido. Então, eu sugiro, Bruno, que a gente tenha muito cuidado, muito amor nos tratos desses casos que são possíveis, sim. A desobsessão pode trazer um transtorno ou pode potencializar um transtorno, para que esse ser humano realmente busque sua cura. Eu estou tentando ser rápida, mas eu falo muito. Não, tranquilo, não todos somos ou já fomos ou iremos ser obsediados, sabendo ou não sabendo, né? Como sermos praticantes, como o Dr. Sérgio Felipe, neurocientista, né, fala, promotores da saúde pelo viés da salutogênese. Adoro o Dr. Sérgio Felipe, viu? Inclusive, ele elaborou, construiu uma universidade, a Universidade do Espírito, que fala de práticas integrativas, né, Bruno? E quem tiver oportunidade, qualquer pessoa que queira realmente promover saúde de forma coletiva e social, é importante dar uma passadinha lá no site dele para entender a proposta. Então, todos somos obsediados, já fomos obsediados, ou vamos ser? Vamos primeiro perguntar como é que estamos pensando, como estamos atuando, o que estamos falando e tentar responder se já nos conhecemos suficientemente para termos uma conduta reta, isenta de influenciação. Eu já fui obsediada e não garanto, Bruno, que não passarei por algum outro processo de obsessão, porque depende de mim o meu vínculo mental, energético, com os irmãos desencarnados. Já que estamos numa live espírita, sabemos que estamos falando dos espíritos. E os espíritos sintonizam conosco de acordo com o nosso pensamento, com os nossos atos e, sobretudo, com os nossos comprometimentos pretéritos. O que realmente nós deixamos lá atrás, mas vamos trazer para a nossa atualidade. Não para sofrer, mas para reabilitar. A salutogênese, o que é salutogênese? Vamos tentar falar de uma forma bem simples, para a nossa audiência entender, mas não é tão difícil, não. A salutogênese fala para que a gente preste atenção nos valores que vão promover a nossa saúde. Diferentemente de uma patogênese. O que é uma patogênese? É aquilo que vai produzir doença. Então, valorizar todos os fatores que vão trazer a todos nós, de forma integral, nossa saúde, não mental, e sim integral, que engloba a espiritual, a saúde espiritual. De acordo com como você se encontra, do ponto de vista mental e espiritual,
vai determinar as presenças que você traz consigo. As pessoas que até encarnadas também se encontram contigo, vão como você se porta, elas estão junto a você de acordo com seus interesses, assim como os espíritos. Então, se a gente vai sendo obsediado, ou se já fomos, depende muito da nossa conduta, da nossa mente, de como estamos nos olhando nessa existência. Maravilha. Antes de a gente... Foi muito clara, tá, Kátia? Parabéns pela resposta. Temos uma internauta, Flávia, né, que sempre está aqui nos acompanhando, e ela tem depressão há mais de 20 anos, como ela coloca, né, é acompanhada por profissionais, e mesmo assim, as suas ansiedades, as suas angústias são grandes, né, e ela tem um marido que mora fora do país, e tem seus filhos que moram aqui. E aí ela está querendo que a gente ajude na decisão dela, se ela deva ir para fora ou deva ficar aqui. Porque se ela vai para lá porque sente saudades do marido, mas também estando lá vai sentir falta dos filhos. Como ajudar nesse livre-arbítrio dessa irmã, Kátia? Você bateu num ponto importante, livre-arbítrio. Flávia, olha, primeiro, parabéns por você estar se inclinando numa live onde muitas pessoas estão assistindo e falando de você. Isso mostra a sua humildade, o seu pedido de ajuda, porque a melhor forma, uma das formas, me parece, mais potentes e eficientes da nossa cura é quando a gente pede ajuda, né? Então, veja, livre-arbítrio. Como atender o coração que está dividido, não é mesmo? Ir e ficar sem os filhos, ou ficar com os filhos e ficar sem o marido. É uma decisão, minha querida amiga. Vou te chamar de amiga, tá? Porque você abriu seu coração, então já te considero amiga. Eu sugiro a você que ore ao seu mentor espiritual. Não sei se você é espírita, não sei qual é a tua religião. Ela é frequentadora da casa, Bruno? Ela Não, ela botou não alguma coisa ela lá? conhece o espiritismo, mas não é espírita, que eu saiba. Mas ela Entendi. tem simpatia, é católica, tem um anjo da guarda, né, que funciona da mesma forma, né? Então, o mentor espiritual a gente substitui, já que você é católica, pelo seu anjo da guarda. Peça a ele a orientação para a sua decisão. E olha, ele não vai passar para você um receituário claro do que você vai fazer. Essa é a notícia ruim, tá? Ele vai deixar que você, segura da sua decisão, a tome. Você está insegura de ficar e insegura de ir. Você precisa, nesse momento, pedir a orientação ao seu mentor espiritual, seu anjo de guarda, para você se ancorar para tomar a decisão. Compreende, Flávia? Talvez os sintomas e os critérios que são atribuídos à depressão estão dificultando, talvez, a sua decisão. Né? Talvez. Eu não sei o grau, que você fala que tem a depressão, eu não sei em que momento você se encontra. Mas talvez essa tomada de decisão esteja também sendo aprisionada por algum sintoma que você ainda não conseguiu, ainda, veja o que eu estou falando, ainda não conseguiu transformar. Então, sugiro, querida, com a sua espiritualidade, independente da sua religião, que você ore ao mentor espiritual, ao seu anjo de guarda, para lhe ancorar e tomar a melhor decisão. Qualquer coisa, conversa comigo no privado, tá bom? Vai ser uma honra conversar com você. Kátia, continuando. Leon Denis, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala: não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Como analisas essa questão do professor Leon, Kátia?
Eu analiso como algo assim importantíssimo, né? Pensamento é um atributo da nossa alma, né? É um atributo importante e que define a nossa vida. Nós conseguimos, através do pensamento, mobilizar o fluido cósmico universal. E ele se torna o quê? O nosso veículo, né? Para levar o pensamento aonde a gente quer que ele vá. É pelo pensamento que nós definimos muito das nossas vidas. É pelo pensamento que ainda conseguimos ficar paralisados. E como fazemos isso? Como podemos controlar? Eu não gosto muito dessa palavra, mas como podemos conhecer um pouco mais o nosso pensamento, não é? Entendendo que, primeiro, a gente não tem controle sobre tudo. Olha aí. A gente não tem. A gente tem controle parcial de algumas coisas. O restante é a mão divina. E como é que está o seu relacionamento com Deus? É uma outra pergunta. Então, o professor Leon Denis, ele vem nos chamar a atenção para uma grande reflexão de como estamos lidando com o nosso pensamento. De como estamos dirigindo a nossa mente, para onde ele está indo. Vamos fazer um inventário diário também do que estamos pensando. Nossa, que difícil, né? Nós não temos o hábito de fazer isso. A gente não faz, né, Bruno? O inventário do que a gente pensou é aquilo que a gente realizou durante o dia. Então, olhe para as tuas realizações e você vai ver aonde está o seu pensamento. Você já passou, querido amigo, querida amiga que está nos assistindo, por alguma experiência que, diante de um desafio, você disse para você, eu vou conseguir, e você conseguiu? Pois é, foi o seu pensamento que mobilizou. Você mobilizou o universo, que não é uma pessoa, é uma força. Você foi lá, tirou do fluido cósmico universal um fluido e projetou naquela realização. E você, ao contrário, já pensou em alguma situação que você tinha um desafio, algo para fazer e disse, eu não vou conseguir, realmente não conseguiu? Pois é, foi o teu pensamento. Então, tudo é o teu pensamento. O teu pensamento é a tua alma, é a tua direção, é a tua trilha. E Joana de Ângeles falava algo interessante, que eu até destaquei aqui para dizer para vocês, olha, se o ser humano alterasse a forma de encarar a vida e de pensar, nossa, nós estaríamos em outro patamar da nossa existência. E nós, espíritas, para quem é espírita e está nos escutando, veja quanta responsabilidade a gente tem com isso, já que nós mobilizamos muito o nosso pensamento em prol das nossas construções e, sobretudo, na nossa reforma íntima, né, Bruno? O pensamento é isso, né? É o autoconhecimento. Olha, Jesus... dá um seminário, né? Dá um seminário falar de pensamento. Com certeza. A gente está dando só o gostinho, né? Para que a gente vá se aprofundar nas questões que envolvem a filosofia espírita, né? Jesus nos disse que Deus não resolve as dificuldades por nós. Ele nos possibilita os meios para resolvê-los. E por que ainda continuamos a pedir que Deus realize tudo e achamos isso certo? Se Deus é a justiça, e assim sendo, né, a meritocracia é a forma de ser justo, né? Por que ainda continuamos pensando e agindo, querendo que Deus faça tudo por nós, Kátia? Porque nos falta um pouco mais de coragem ainda. Jesus, em toda a sua trajetória, em todos os processos de cura que são registrados em nosso Evangelho, ele sempre perguntava para aquele doente, você quer ficar curado? Era a condição. Prestem atenção. E quando curado, ele falava, não voltes a pecar. Mantenha-se reto. Não volte a ser aquilo que levou a esta doença. Então, o que nos falta é a coragem até para nos curar. E pedimos, de uma forma muito confortável a Deus, que faça aquilo
que depende única e exclusivamente de nós. Sabe por quê? Porque Deus nos deu a inteligência. Então, Ele já nos deu um atributo importante para as nossas realizações. E Ele não está de braços cruzados. Nesse momento que a gente está passando, da pandemia, da Covid-19, desse momento de regeneração planetária e transição planetária, ele não está de braços cruzados. Ele está trabalhando com seus ministros de luz em todos os pontos do planeta para inspirar o homem em todos os campos onde ele se encontra, na ciência principalmente, para que ele faça o trabalho que lhe cabe. Mas os ministros não estão aqui, eles estão inspirando o homem para fazer. E eles vão fazer. Eu tenho fé que eles vão fazer, Bruno. Eu tenho fé que eles vão fazer, queridos amigos. Então, nos falta, para resumir, que também é um tema muito importante, nos falta coragem de dar o primeiro passo. Eu sei que, às vezes, a coragem é um combustível que nos falta. Porque nos falta a fé. Nos falta acreditar em nós mesmos. Mas a gente tem uma força indescritível. Porque somos centelhas. Cada um de nós somos centelhas divinas. Se a gente conseguir acessar isso, a gente consegue transformar, Bruno. Maravilha. Vamos fazer aqui uma mistura das perguntas pelo nosso tempo, que a gente tem que fazer depois ainda a prece, né? Para encerrar os trabalhos e agradecimentos. Kardec, no livro Espiritismo em sua expressão mais simples, ele fala que a doutrina espírita nos coloca que pelos fatos e lógica consola, dissipa a ansiedade da dúvida e reconduz à fé os que dela se afastaram. Pergunta 1. O que isso quer dizer? 2. Eu queria que você deixasse uma mensagem positiva envolvendo a obra psicológica de Joana de Ângeles, né? E como realmente dar esse bom ânimo, essa vontade que é combustível da coragem, não é? Para cada um de nós que ainda está em isolamento, outros que estão trabalhando, mas estão naquele ainda desânimo, né? Porque o ano que parecia promissor, entre aspas, porque sempre é promissor, não é? De acordo com o que eu busco, do que eu agradeço. O que é que você pode dar para a gente, Kátia? O Espiritismo, ele traz no seu tríplice aspecto, que é a filosofia, a religião, a ciência, a condição do homem se movimentar em busca de si mesmo. A mensagem de Joana de Ângeles é uma mensagem onde faz uma ponte entre a psicologia analítica, entre todas as psicologias do comportamento e funções mentais com a doutrina espírita. E isso é um fato. Kardec trouxe esse fato. Fatos que estão abaixo desse grande guarda-chuva que se chama conhecimento. Resumo de tudo isso, fé. Mas é uma fé raciocinada, que nos coloca com os pés no chão, mas com a mente no alto. Desbravando o que é concreto e construindo, através do abstrato, a nossa paz. A nossa verdade. Que não é a verdade de Bruno, que não é a verdade de Getúlio, que não é a verdade do meu vizinho. É uma verdade universal, que estamos aqui tentando pegar alguns pedaços para fazer o grande cenário, como um grande quebra-cabeças de 1.000, 2.000 peças, não é? Então, quando Kardec coloca fatos, né, a palavra fatos, né, como você construiu a sua pergunta, é muito significativo, porque a gente começa a pegar o abstrato e materializar. Aquilo que a gente não conseguia tocar, que era o sobrenatural, a gente consegue trazer para a gente. Neste isolamento, que essa pergunta dentro da pergunta, neste isolamento, a gente está tendo a possibilidade, nem todos, nós estamos tendo a possibilidade de fazer essa reflexão, esse contato com o abstrato que está se concretizando, que está trazendo a simbologia agora do autoconhecimento.
Mas, meus queridos, minhas queridas, o autoconhecimento, como eu sempre reflito, não é a busca da perfeição, não, tá? Calma. Tem muitas pessoas, sabe, Bruno, que falam assim, ai, Kátia, mas esse negócio de autoconhecimento não é para mim. Eu não consigo. Isso está muito longe. Gente, autoconhecimento, repito, não é perfeição. Autoconhecimento é conquista diária de pequenas coisas. O monte para que a gente possa subir não precisa ser tão alto, não. Pode ser uma pequena elevação. Elevação essa que você não conseguia fazer e que você hoje está fazendo. Há pessoas, Bruno, que eu tenho conversado, que ficaram curadas da Covid-19, espiritualizadas, disseram para mim que no momento que eram acometidos pelos sintomas mais tenebrosos da Covid, como febre, tosse, dores, eles pensavam positivamente na relação que eles tinham perdido com Deus, no isolamento. E quando eles pensavam nesse relacionamento, religavam-se ao sagrado, a esse Deus, e eles percebiam que os sintomas diminuíam. Sim. E ficavam mais atenuados. Então, como está o teu relacionamento com Deus no isolamento? É uma grande reflexão. Quem já assistiu aquele filme A Cabana, sabe mais ou menos o que eu estou falando. A gente está com tempo já, né? Mas assistam esse filme para que vocês possam entender como é importante esse relacionamento com Deus nesse processo de transição planetária, para que vocês recuperem uma fé e transformem ela nessa fé raciocinada que a doutrina nos dá. Vamos ainda passar para você, Kátia, para a gente encerrar com a sua prece, tá? Eu queria agradecer mais uma vez. Com certeza nós voltaremos a fazer um convite, né, Kátia, para você voltar, porque é muito conteúdo, né, para pouco tempo. Sim. Mas lembramos a todos e convidamos a nossa próxima live vai ser sempre quinzenal, é dia 1/8. Nossa próxima live é com o Dr. Paulo César Frutoso, lá do Frei Luiz. Então, vale muito a pena assistir, o conteúdo vai ser maravilhoso, indo para o lado da medicina e espiritualidade, continuando na área de saúde, né, que é tão necessária, abordando a área da oncologia, né, do ectoplasma, da materialização. Então, vai ser um conteúdo muito rico, né? Os questionários já foram enviados para ele, viu, Kátia? Já, né? Ótimo. Eu queria deixar uma mensagem final aqui do amigo Rafael Lavarini. Em seguida, Kátia já assume, agradecendo mais uma vez o pessoal da TV7. Amigo fiel, não tenha Jesus como ser distante e inacessível. O Mestre permanece vivo e jamais morrerá. Aproxime-se dele, afeiçoando-se ao trabalho da caridade. Se o momento é de provação, plasme com seu próprio pensamento a imagem do Salvador segurando sua mão, dando-lhe um abraço amigo e um sorriso de esperança. Lembre-se ainda das últimas palavras pronunciadas por eles antes da sua ascensão. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Lindo. Lindo. Sua prece. Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento elucidativo em que nossas mentes estiveram contigo, pedindo agora nesse momento que derrame sobre todos nós, principalmente a nossa amiga Flávia, todos os amigos que se encontram em indecisões, ao teu amor que ilumina, que esclarece, que nos eleva até ti. Gratidão, Deus, gratidão, espiritualidade amiga, gratidão toda a equipe desse Lar de Maria, que nos deu essa oportunidade de amor e de aprendizado, que assim seja. Assim seja. Beijo no coração. Obrigado mais uma vez. Ao pessoal que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, nosso WhatsApp está aí no início. As nossas lives vão ser quinzenais. E hoje, agradecendo mais uma vez a Elizabeth Rego, Kátia Dias e a TV7 por estar com essa parceria, mais uma vez, levando o Evangelho de Jesus e todo o consolo e carinho que a doutrina espírita pode fazer